Fala, amigos do site Carnavalesco, estamos de volta com mais uma coluna Papo pra Sambista e hoje com um assunto interessante. Mesmo com o cancelamento do carnaval, a gente aqui do site tenta produzir conteúdo para vocês apaixonados por samba, assim como a gente. O cancelamento do carnaval provocou diversos pontos negativos para todas as pessoas que vivem diretamente e indiretamente do carnaval. Mas hoje a gente vai focar num tema um pouco subjetivo, como a gente se relaciona com o tempo e como o cancelamento do carnaval afeta essa nossa percepção. Bom, depois da vinheta a gente explica mais. Deu um chute no negócio. Anos de amor ao carnaval, tem mais que jornalismo, opinião, o sambista é a nossa paixão. Bom, antes de começar é importante eu dizer para vocês que a percepção de tempo não vai ser da forma que estamos acostumados, que é aquela percepção mais clássica, mais formal, separados por dias, meses, horas. Não é isso, é a percepção subjetiva, como a gente se relaciona com o tempo e como enxergamos alguns acontecimentos. Por exemplo, algumas pessoas consideram que um dia pode passar mais rápido que outros. É essa percepção subjetiva que a gente vai levantar aqui hoje. Como estamos vivendo no momento de pandemia, é muito comum sentir essa distorção. A nossa rotina mudou, as nossas relações e a forma como nos comunicamos com as pessoas mudaram e até mesmo discussões éticas e morais são colocadas em dúvidas num momento de pandemia. E aí é que a gente entra num momento de evasão. E com certeza você já fez as seguintes perguntas. Por que hoje o tempo demora tanto para passar? Por que todo dia parece o mesmo? Parece que fazem 10 anos que estamos vivendo num momento de pandemia. De fato, os cientistas consideram dois processos de motivações muito comuns entre os seres humanos, que é o processo de abordagem e de evasão. Abordagem é aquela motivação mais comum. Você tem um foco, você tem uma atividade para fazer e essa atividade tem, dependendo do quanto você se esforçar, ela vai ser realizada num curto período de tempo. Enfim, isso é uma motivação de abordagem, a gente consegue enxergar o foco. A evasão é o contrário, a gente não se sente motivado a realizar aquele problema, até porque não depende de esforços pessoais. Por exemplo, a própria pandemia. O fato de eu estar em isolamento social não significa que a pandemia ela vai acabar. Ela só vai amenizar o risco de contágio. Mesmo com a vacina, a gente ainda não tem uma data específica para poder decretar o fim dessa pandemia. E essa incerteza nos leva diretamente à percepção de evasão. Lembra do Réveillon, quando estávamos todos ansiosos para que 2020 acabasse logo? Bom, esse meme aqui explica tudo. A história já nos mostra que um episódio histórico ele não é definido por um tempo cronológico. Por exemplo, o século XX ele começa na Primeira Guerra Mundial e termina na Guerra Fria. E isso não respeita o tempo cronológico que a gente está acostumado. Ou seja, não necessariamente o tempo cronológico define o fim e o início de algo. Mas aí vocês podem me perguntar, pô, mas Matheus, o que isso tem a ver com o carnaval? Aí é que a gente chega no tempero da nossa coluna de hoje, na resolução do problema. Sabe aquela história de que o ano só começa depois do carnaval? É exatamente isso, porque as pessoas enxergam o carnaval como um rito de passagem. Ou seja, eles definem o início ou encerramento de uma situação, um encerramento de um ciclo. E quando esse ciclo não é encerrado, a gente tem a sensação de que estamos presos no mesmo período da história. Não tem como imaginar o nosso carnaval depois da pandemia, mas a gente pode lembrar do carnaval de 1919, lembrar através de relatos de pessoas que viveram aquele carnaval, que segundo elas foi o maior carnaval de todos os tempos. A sociedade tinha acabado de sair de uma crise humanitária ocasionada pela gripe espanhola e muitas pessoas faleceram e após isso as pessoas que tiveram a oportunidade de comemorar o carnaval naquele ano foram motivadas por algo muito maior que elas, e celebraram a vida. Claro que a gente começa a pensar no próximo carnaval, a gente enxerga esse fato da história com muita motivação para que a gente possa passar por esse momento o mais rápido possível e comemorar um dos maiores carnavais de nossa história. Se você chegou aqui e ainda não interagiu com o vídeo, eu peço para vocês, cliquem no botão gostei, se inscrevam no canal,
compartilhem o vídeo com seus amigos, que ajuda demais o trabalho, tá bom?